da prosperidade. Jesus da prosperidade dá. Ele dá tudo que nós precisamos. Mas nós temos que evangelizar, não temos que ouvir ou ler, ou só ver a pregação, assistir a pregação sobre prosperidade, ganhar carro, ganhar casa, chave de carro. Não. Você vai ficar rico. Isso não é evangelho. O evangelho pleno é o evangelho da graça, o evangelho da salvação. E quando nós estamos andando conforme a palavra de Deus, Ele acrescenta todas as nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas não é primeiro buscar todas as coisas que nós precisamos para depois buscar Cristo, é o contrário. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus. É assim que devemos buscar ao Senhor. Primeiro o reino de Deus, fazer a obra, servir ao Senhor, ser servo. O próprio Jesus veio nos ensinar que Ele veio para servir. Buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, venha primeiro servir a Deus, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. Todas é não faltar nada. É não sentir falta de nada, é a ausência de tudo aquilo que você acha que precisa. Está ali, ó, na sua mão. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Mas primeiro tem que buscar o reino. É condicional. Igual ao capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos são condicionais à obediência. E as maldições também são condicionadas à desobediência. Por isso que nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro, porque já é tempo de que comece o julgamento na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, primeiro nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes? Qual será o fim? E tem começo, meio e fim, né, da desobediência. Começa a vir maldição, começa a vir prejuízo, começa a vir derrota, começa a vir uma série de coisas desagradáveis na nossa vida. Casamento, saúde, finança. A desobediência. Mas a obediência a Deus traz bênção. Então, primeiro tem que buscar Deus, em obedecer a Deus, em praticar a palavra de Deus, em viver retamente diante de Deus. Diga glória a Deus. A igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele está passeando, ele está olhando, ele está vendo tudo que acontece na igreja, conhece cada olhar, conhece cada sentimento, conhece o que cada coração está pensando, conhece aquele que está julgando a palavra, julgando o pastor, julgando o irmão, condenando o irmão, olhando torto, o irmão, não gosta de fulano, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Que isso, meu irmão? Quando a palavra diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que você vai olhar para um irmão que está do seu lado? Eu não vou com a cara dele, vou nem cumprimentar, nem vou sentar perto dele. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós temos que viver em união, comunhão, não em divisão. A casa dividida não prospera. Casa, reino, casamento dividido não prospera. Mais uma vez, reino, casa, igreja, firma, loja, qualquer lugar
onde tem divisão, não tem prosperidade. Eu não estou pregando prosperidade, estou falando uma situação que é uma destruição, é uma derrota naquele lugar, num casamento, na casa, na igreja. É uma igreja derrotada, uma família derrotada, é um casamento derrotado. Por quê? Está dividido. Tem misericórdia, Senhor. Abre os olhos daqueles que não estão enxergando a palavra, daqueles que não estão vivendo a palavra. Esse julgamento primeiro começa na casa de Deus. Porque tudo isso está incluído e condicionado à nossa salvação. Ah, Senhor, em teu nome eu evangelizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu fiz essas obras. Afasta de mim, não te conheço. Diga misericórdia, Senhor. Diga misericórdia, Senhor. A igreja de Tiatira estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo. E ele vai queimar toda a impureza da sua igreja. Diga glória a Deus. A igreja de Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não a realidade de Jesus, que se revela como aquela que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha fama, mas não a realidade. Tinha aparência de vida, mas estava morta, ou seja, não ganhava vida. A igreja morta é igual uma árvore morta, não frutifica, não gera almas, não gera vidas, não alcança vidas, não produz, é estéril. Estéril. Estéria a igreja. Ela tinha tudo de bom, mas Jesus falou, tinha aparência de vida, mas estava morta. O morto faz o quê? Nada. O morto gera o quê? Nada. O morto produz o quê? Nada. Morto não reclama? Não, morto nem reclama também. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel. Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que ela tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Então, essa igreja era uma igreja fraca, mas fiel, era pequena, não tinha nome, fama, não tinha fama, mas ela abria a porta para libertar os cativos, abria a porta para os enfermos ser curados, abria a porta para as pessoas receberem, conhecerem o caminho da salvação, abria a porta para que os casais, as famílias entrassem por ali e todas elas vivessem em paz, em união, em comunhão, na verdade e na justiça da palavra de Deus. Era uma igreja pequena, não era grande, não era multidão de membros, fraquinha, tinha pouco recurso, mas ela tinha uma chave. Filadélfia, a igreja fraca, mas fiel. Fiel. O que Jesus quer de nós é fidelidade. Ele é o próprio exemplo da fidelidade. Jesus é o próprio exemplo da fidelidade. Ele é fiel à sua palavra, ele zela pelo cumprimento da sua palavra, ele faz de tudo para que a sua palavra se cumpra. Ele move céus e terra por você, pela palavra dele, para que se cumpra na sua vida. Diga glória a Deus. Essa é a igreja de Filadélfia. Foi elogiada. Tinha uma chave. Não é a chave da casa, não. Não é uma chave física, não. Era uma chave espiritual. Essa porta aqui não é uma porta física, é uma porta espiritual. É uma porta que abre para as pessoas serem transformadas. É uma porta que abre para que as pessoas sejam curadas.
sejam ressuscitadas. Essa porta, quem entra por essa porta, passa a conhecer o reino de Deus, passa a conhecer o poder de Deus, passa a ver milagres da sua vida, passa a ver sinais e prodígios da sua vida, e essa porta faz diferença na nossa vida. Diga glória a Deus. A igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna financeiramente, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Misericórdia, né? Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Dentro das igrejas tem pessoas que dão dízimo, tem pessoas que não dão dízimo. Eu não dou dízimo, eu dou oferta. Cansei de ver isso. Conversando com pessoas e eles são sinceros em falar, eu pastor, eu não dou dízimo, eu dou oferta, porque aí você não pode apertar o pescoço do cara ou amarrar ele para ele dar o dízimo. É a palavra que tem que ser cumprida, é a fidelidade à palavra que tem que ser vivida. Você não pode forçar, nós temos que ensinar. Nós temos que ensinar. Mostrar a palavra aquilo que tem que ser feito. Se a pessoa não quer fazer, é ele com Deus. Eu não posso obrigar ninguém a dar o dízimo. Eu também não posso obrigar ninguém a ofertar. Mas também ele não vai ver diferença na sua vida. Porque é aquilo que a palavra diz que nós temos que viver. É o que diz a palavra para que nós possamos usufruir daquilo que está escrito, que vai acontecer quando nós praticamos a palavra de Deus. Vivemos verdadeiramente a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Ah, Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel. Temos poucos minutos, mas vamos cavar ali um pouco mais. Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo a doutrina de Balaão, ou seja, suborno, corrupção. Conserta a sua vida, irmão. Onde tem erro, aonde tem injustiça, aonde tem corrupção, aonde tem coisas que aquilo que não agrada, entristece o coração de Deus, conserta a sua vida, conserta. Em Tiatira havia tolerância aos ensinos praticados, a uma profecia imoral, mas nem todos os crentes caíram nessas heresias perniciosas. Em Sardes, embora a igreja estava vivendo de aparência, mas havia uns povos que não se contaminavam com as suas vestiduras, ou seja, decotes sensuais, coisas que chamavam a atenção. Igreja não é lugar de você usar decote. Ter aquela situação de ficar chamando a atenção. Não é? Em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas falta de amor na prática do cristianismo. Eram ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. Ou seja, viviam heresias. Em Esmirna, em Filadélfia, a igreja fiel, eram fiéis a Cristo. Haviam aqueles que eram da sinagoga de Satanás no meio dele. Misericórdia. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando examinada por Jesus. É Ele que vai passar os olhos na igreja, vai ver e vai conhecer. Quando nós vemos alguma coisa errada na igreja, sabe qual é a nossa função? Sabe o que nós devemos fazer? Orar, 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 até ver a mudança, porque quem conduz a igreja hoje, quem está na direção plena, total da igreja hoje é o Espírito Santo. Jesus, quando foi para a direita do Pai, falou, olha, eu vou para meu lugar, lá à direita do Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador. E esse outro Consolador hoje está na igreja.
Ele não está nem passeando na igreja, ele está dentro de nós. O Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo veio e está em nós agora. Ele era Espírito, se tornou carne dentro de nós. Misericórdia, né? Que bom isso, né? É a misericórdia de Deus com as nossas vidas. Jesus não está mais aqui fisicamente, ele está espiritualmente também na supervisão. Mas hoje, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ele era só Espírito, e esse Espírito entrou na casa dele, começou a habitar na casa dele, que é onde? Em nós. E é esse Espírito que nos testifica a vontade de Deus, que nos dá continuidade ao ensino que Jesus começou aqui com os 12, com os 70 e todos aqueles que se multiplicaram pelos séculos dos séculos dos séculos até os dias de hoje. Amém? Amém, igreja? Eu creio que você está entendendo. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando Jesus a examina. Ele sabe muito bem onde está as coisas. E nós, pelo Espírito Santo, vamos também ver a revelação, vamos receber também a revelação do Espírito de Deus, que também é Deus. E ele está em nós, ele vai nos dar a visão, vai abrir os nossos olhos, vai nos mostrar o que nós precisamos orar, como nós temos que fazer para orar. Porque há muito poder na oração, há muito poder na oração, há mais poder na oração do que uma palavra que você venha consertar. Porque quando você ora, quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem intercede também é o Espírito Santo. E quem manifesta a vontade lá da mudança naquela pessoa, não é você, vai ser o Espírito Santo que vai ouvir a nossa oração e vai atuar naquela pessoa. Diga glória a Deus. Atuar naquele erro. Atuar naquela situação que precisa de mudança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em Pérgamo, alguns crentes estavam seguindo as doutrinas de Balaão. Ali. A igreja nem sempre parece. A igreja de Éfeso é ortodoxa, trabalhadora, fiel, nas provas, na perda da sua capacidade de amar a Jesus. Ela é como a esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota, ou seja, é assim, tipo morna. A igreja de Esmirna é pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos do Cristo. A igreja de Tiatira, esta trabalhando mais do que trabalhava no início da sua carreira, mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. É o ativismo. Faz muita coisa através da carne, mas deixa de alimentar o Espírito. Esquece de alimentar o Espírito, esquece da comunhão plena com Deus, do devocional com Deus, de uma comunhão mais íntima com Deus, com o Senhor. Vamos orar. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas não aos olhos de Cristo. Era uma igreja pobre e miserável. Essa é a que recebeu a repreensão de Jesus. E nem um elogio. Nem um elogio. Crítica indiferente. Não teve crítica nenhuma. Não teve nada a declarar ali. Jesus dessa igreja. Precisamos avivar nossa igreja. Precisamos encher essa igreja do Espírito Santo em cada um de nós. É isso que vai atrair. É isso que vai fazer o mover do poder de Deus operar através da igreja, que somos nós. Através do amor que está em nós, o amor de Cristo. Através das obras de Cristo, que também está no nosso coração ardendo para fazer. Pelas almas, pelas vidas, pelas curas, por libertações, pela salvação, por tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e
quer fazer em cada um de nós. Vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, clamando pelo Teu nome para que a Tua igreja, Tua amada, Tua noiva, Tua eleita, aquela que se adorna, Senhor, que ela venha a ser transformada, que ela venha a ser santificada, para que ela possa desempenhar a função para a qual Tu implantaste a igreja, as igrejas, nessa face da terra, em cada estado, em cada cidade, em cada município, em cada rua, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua glória se estabeleça, que o Teu reino, Senhor, seja na plenitude da Tua vontade em cada igreja, para fazer, Senhor, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, conforme a Tua vontade. Não queremos ver uma igreja sem poder, sem autoridade no mundo espiritual, mas queremos ver uma igreja, Senhor, que faça diferença na vida das pessoas que congregam nas igrejas, no bairro onde essa igreja está implantada, para a glória do Teu nome e do Teu reino. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel à Tua palavra. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, esse amor que está nos nossos corações, que opera rica e abundantemente, Senhor, seja com cada um de nós todos os dias, para a glória do Teu nome e do Teu reino. Em nome de Jesus, amém.